Então, a princípio, nós vamos entender força de atrito como uma força que vai agir de oposição ao movimento. Considere que eu tenho esse objeto sobre uma superfície e eu queira empurrá-lo, empurrar esse objeto. O que é que eu preciso? Eu preciso, para entender qual vai ser a força que eu vou precisar, saber qual é o peso do objeto. Não necessariamente o peso específico, né? Mas se ele for mais pesado, nós sabemos que vai ser bem mais difícil empurrá-lo. Por exemplo, se esse objeto tiver uma massa de 10 kg, sabemos que vai ser, em tese, um pouco fácil de empurrar esse objeto. Mas se esse objeto tiver, por exemplo, uma massa de 100 kg, será que vai ser tão fácil empurrar esse objeto? Ou seja, a força que eu estou fazendo sobre esse objeto para fazer com que ele se locomova vai depender da massa desse objeto, tá bom? Se eu desconsiderasse a resistência, entre o objeto e a superfície, deixasse aqui tudo bem lisinho, bem tranquilo para ele sair deslizando, seria muito fácil, tá bom? Então, o que é que acontece num caso como esse? Eu vou ter uma força que vai estar empurrando o meu objeto. Vamos entender mais ou menos como é que funciona. Daqui a pouco eu volto com essa figura. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos lá. Vejamos só, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos lá, vamos tentar entender melhor isso aqui. Eu tenho a minha superfície, tá bom? Uma superfície qualquer. E sobre essa superfície eu coloco um objeto, tá bom? E aí eu resolvo fazer uma força sobre esse objeto para fazer com que ele se desloque na horizontal, tá bom? Então o que é que acontece? A minha força atua para cá e todos nós sabemos que existe uma força de resistência impedindo esse movimento, que já vimos, que isso aqui vai depender da massa desse objeto, tá bom? Então essa força vai atuar no sentido contrário, uma força de atrito que eu vou chamar de Φ, tá bom? Então o que é que acontece? Como é que eu calculo a minha força resultante em um caso como esse? A força resultante, pessoal, vai ser igual à força que eu estou imprimindo sobre o objeto menos a força de atrito, que é Φ. Tá bom? A força que eu estou imprimindo menos a força de atrito. Se por acaso acontecer da minha força for maior do que a força de atrito, o objeto vai começar a se locomover. Caso contrário, ele vai permanecer em repouso. Tá bom? E então, nós já vimos, naturalmente, para deslocar um corpo de determinada posição, nós sabemos que quanto maior for a massa, mais difícil é. Por exemplo, se o corpo tiver 100 kg, é bem mais difícil deslocar esse corpo em determinada posição do que, por exemplo, se ele tiver 10 kg. Outra coisa que nós sabemos é que isso vai depender também da superfície em que o corpo esteja. Se for uma superfície rugosa, isso é bem mais complicado. Então, para calcular essa força que nós precisamos fazer para deslocar esse corpo, vai depender da força de atrito, que vai depender, como nós já sabemos, da massa e da superfície em que o objeto está. Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona através da fórmula, de alguma equação matemática. Vejamos só. Para calcular essa força de atrito, teremos o seguinte. Essa força de atrito, ela dependerá da massa do objeto, como nós já sabemos, tá bom? De uma massa m, e dependerá também da superfície. Então, a força de atrito, que nós vamos chamar aqui de Φ, ela depende da superfície, tá bom? E essa característica da superfície vai ser calculada através de um coeficiente que nós ou chamamos de coeficiente de atrito, que é representado por uma letra grega chamada μ. Então, coeficiente de atrito e da massa do objeto, a massa m, tá bom? Então, essa é a fórmula para calcular a força de atrito. Força de atrito, Φ, é igual a μ vezes a normal. Esse μ é o coeficiente de atrito, tá bom? E sabemos também o seguinte, vejamos só, o que é que acontece aqui. Se o corpo estiver parado, estiver em repouso, esse coeficiente de atrito, ele tem uma característica, nós chamamos de μ, ou seja, coeficiente de atrito estático. Então, coeficiente estático.
Se ele estiver em movimento, chamaremos de μc, ou seja, coeficiente de atrito cinético. Tá bom? E o que é importante destacar também nesse momento é que sempre o coeficiente de atrito, o μ estético, é sempre maior, estático, melhor dizendo, do que o cinético, tá bom? É lógico, né? Se o corpo está parado, a resistência entre ele e a superfície é sempre maior. Então, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá bom? Então, vamos entender mais algumas coisas a respeito dessa ideia das leis de Newton. Vejamos só. Então, a força de atrito, pessoal, ela vai ser calculada da seguinte forma, como nós já vimos. Força de atrito, Φ, é igual a μ vezes a normal. Se o corpo estiver parado, usaremos essa fórmula aqui, μ estético, né? Estático. Φ, né, é igual a μ estático, que é representado por μe vezes a normal. Se o corpo estiver em movimento, vai ser um coeficiente de atrito cinético, então vai ser a força de atrito vai ser Φ igual a μ cinético vezes a normal. Essa daqui é a fórmula para calcular a força de atrito. Então, a partir de agora, eu vou resolver um problema com vocês utilizando essa ideia de força de atrito. Um exemplo bem facilzinho para a gente entender, apenas um exemplo de aplicação. Vamos entender como é que funciona. O primeiro exemplo diz o seguinte, vamos lá. Um bloco de massa m igual a 5 kg move-se com velocidade constante v igual a 1 metro por segundo, num plano horizontal sobre a ação de uma força F constante e horizontal, como mostra na figura. A figura é essa aqui que vocês estão vendo e ele diz o seguinte ainda. Se o coeficiente de atrito μ é igual a 0,2, qual é o valor do módulo da força F? Bem, esse é o problema que nós vamos ter que resolver agora. Vamos tentar resolvê-lo. Bem, o nosso problema trata de um objeto que está apoiado sobre uma superfície. Vou tentar ilustrar aqui para a gente. E nessa superfície, o coeficiente de atrito é igual a 0,2. Tá bom? Essa é a superfície e esse é o nosso objeto. O objeto ele tem massa m igual a 5 kg. E o coeficiente de atrito entre a superfície e o próprio objeto é μ igual a 0,2. Uma informação importante que ele diz no problema é que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, isso diz para a gente que ele não tem aceleração. Ou seja, a força resultante é igual a zero, porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ele diz no problema que a velocidade é v constante igual a 1 metro por segundo, né? Então vamos analisar o nosso problema. Nesse nosso problema eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma força F, que é o que ele pede no problema, sendo aplicada horizontalmente. Em oposição a essa força eu tenho a força de atrito, tá bom? Força de atrito nós sabemos que é Φ, que é igual a μ vezes a normal, tá bom? Eu tenho aqui para baixo peso, né? Peso P do objeto e para cima eu tenho a minha normal. No caso como esse, eu sei que o peso é igual a normal, ou a normal é igual ao peso, né? Horizontal. Então, vamos lá. O que é que eu sei de imediato? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No entanto, a aceleração é zero, porque a velocidade é constante. Então, a força resultante também é igual a zero. O que é que eu sei? Para calcular a força resultante atuante nesse objeto, é a força aplicada menos a força de atrito, Φ, que por sua vez é igual a zero, né? Porque a força resultante é igual a zero. Então, como eu tenho que F menos Φ é igual a zero, a força aplicada nesse caso tem que ser igual à força de atrito, que é μ vezes a normal. Então, a normal é igual ao peso. Então, tem o seguinte, esse μ é 0,2, a massa é 5 e a minha gravidade é 10. Né? Que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou encontrar que a força aplicada sobre o objeto é igual a 10 newtons. Tá bom? Então, para que haja essas condições do problema, né, que o objeto, né, seja empurrado com uma força de 10 newtons, a força
para que o objeto seja empurrado, um objeto de massa m, seja empurrado com a velocidade constante de 1 metro por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito é igual a 0,2, a força que deve ser aplicada é uma força de 10 newtons. Tá bom? Vamos então agora resolver mais um dos nossos problemas. Vamos lá. Esse próximo exemplo diz o seguinte. Vamos lá. Esse próximo exemplo diz o seguinte. Considera uma massa m igual a 10 kg que é empurrada por uma força F igual a 50 newtons e está sobre uma superfície plana, cujo coeficiente de atrito cinético é 0,2. Qual a aceleração adquirida por essa massa? Vamos lá, vamos tentar resolver esse problema agora. Ele é uma massa M que está sobre uma superfície, tá? Uma superfície, aqui, ó. Essa massa, ela é de 10 kg, uma massa de 10 kg, tá bom? E tem uma força F que está empurrando, e essa força ela vale 50 newtons. Uma força de 50 newtons empurrando esse corpo. Força F igual a 50 newtons. Sabemos, né, que como tem um coeficiente de atrito, existe uma força de oposição ao movimento. Essa força nós chamamos de força de atrito, ou seja, Φ. O Φ é igual a μ vezes a normal. A normal, nesse caso, ela é igual ao peso. Por quê? O peso para baixo, tá bom? P. E a normal, que é uma força de reação ao peso, ela aponta para cima. Beleza? A normal. Então, a normal aqui, ó, é igual ao meu peso. Beleza? Então, vamos lá. Peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, o que é que precisamos fazer aqui? Como nós já sabemos que a massa é de 10 kg, a força F é de 50 newtons e o meu coeficiente de atrito μ, ele é igual a 0,2. Como força resultante, nós sabemos já, né, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso também, e ele quer aceleração, né? Quer aceleração. Sabemos que força resultante vai ser igual a força aplicada menos a força de atrito, Φ, que é igual a μ vezes a normal, tá bom? Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração, igual a força, que eu vou repetir F, daqui a pouco eu substituo, menos μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Porque é normal igual ao peso, né? Nesse caso, é horizontal. Vamos lá, a massa vale 10, a aceleração é a força é 50, 0,2 do coeficiente de atrito, mais vezes 10, melhor dizendo, da massa, vezes 10 da própria gravidade. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho 10A igual a 50, e aqui vai dar 100 vezes 0,2, que vai dar 20, tá bom? Então, 50 menos 20 dá 30. Então, eu tenho 10 vezes A igual a 30. Portanto, o A vai ser igual a 30 dividido por 10. E 30 dividido por 10 é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração para um caso como esse, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Assim, nós concluímos o nosso segundo exemplo de aplicação das leis de Newton, né, no caso, para a força de atrito. Vamos continuar nossos estudos.